Salve, salve, torcida vascaína, voltamos para o nosso canal Vamos Vasco. Pessoal, a situação, a fase não está nada boa pro Vasco. São Januário tem aí uma nuvem preta que não sai nunca do Vasco, né? O Vasco se prepara para enfrentar amanhã o Operário fora de casa. Vamos falar bastante dessa partida. Vamos falar aí do time do Vasco, como que está a situação do Vasco na Série B. Também aí vamos ter volta importante ao time do Vasco. Também vamos falar aqui da situação de desfalques, né? O Vasco também vai ter problemas aí para montar o time. Também vamos falar aqui da situação do Germancano aí, dirigente do São Paulo, falando a respeito do argentino, explicando melhor aí a situação, se o São Paulo tem ou não interesse em contratar o argentino do Vasco. Vamos falar bastante desse assunto e muito mais aqui no nosso canal. Mas antes, já sabe, né? Deixa aí aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder nada e receber todos os vídeos postados aqui diariamente no nosso canal. Também se inscreve lá no meu novo projeto, lá no novo canal que eu tô fazendo com meu brother Jones, Monstros Esporte Clube. O link tá aqui na descrição. Dá uma moral lá, ajuda lá o nosso canal. Em breve vamos fazer sorteio lá de camisas aí. Quem sabe aí você pode ganhar uma camisa do Vascão. Se inscreve lá para fortalecer. Também tem meus outros canais, Expresso, Vasco, Futebol Esporte Clube. Todos os links estão aqui na descrição. Dá uma moral lá, se inscreve para ajudar também a crescer. Bom, pessoal, o Vasco vai enfrentar amanhã aí às 7 horas da noite o Operário fora de casa. O jogo terá transmissão aí pelo Sport TV e também do Premier Clubes. O Vasco que hoje está na pífia colocação, na 11ª colocação aí na Série B, com apenas 28 pontos, a 5 pontos do G4. A distância já aumentou consideravelmente, né? O Vasco poderia ter terminado a rodada na 5ª colocação, a um passo de entrar nessa rodada que vai enfrentar o Operário no retorno aí dentro do G4. Infelizmente a situação do Vasco é bem complicada. O Vasco figura na parte de trás da tabela, né, na parte de baixo da tabela, bem difícil. O Vasco precisa vencer de todas as maneiras. Só o resultado da vitória interessa amanhã para o Vasco para enfrentar o Operário. O Vasco que perdeu o primeiro jogo do campeonato da Série B justamente para o Operário, foi amplamente dominado naquele jogo, perdeu por 2-0 jogando em São Januário. Como eu disse, começa o retorno e também aí vai ter aí o VAR finalmente aí na Série B, né? Bem complicado, né? Competição que já deveria ter tido o VAR desde o início. Aí fica aquela coisa, né? Favorece uns e outros não, né? Bem complicado. A CBF é uma piada, um amadorismo sem fim também. O futebol brasileiro, não somente no Vasco, o futebol como um todo aqui no Brasil, ele é ridículo e por isso a gente vai ter o VAR somente no segundo turno aí da competição. O Vasco precisa conseguir vencer esse jogo. Vai ter aí a volta do Morato, que se recuperou de Covid-19. Tem aí a volta aí do Vanderlei também para tirar o Lucão do gol, né? Que frangou no último jogo, né? Foi frangueiro demais naquela partida ali o Lucão. Infelizmente fez uma partida horrorosa e a gente conta aí com a volta do Vanderlei, que cumpriu suspensão devido também àquela expulsão infantil no jogo contra o Remo. Ele ficou de fora do último jogo contra o Londrina. Está de volta aí a meta do gol do Vasco. Também vamos ter aí desfalques, né? Leandro Castan se recuperando de lesão, Daniel Amorim, também o Michel, o MT, que está afastado aí pela diretoria do Vasco. Não sei se o Lisca levou ele aí para a preparação do Vasco para esse jogo. Eu acho que não, acho que ele não viajou com a delegação do Vasco. Também não vamos ter o Juninho, né? O jogador titular aí do Vasco, que foi suspenso pelo STJD devido à expulsão no jogo contra o Goiás. Ele foi julgado e foi condenado aí, não vai jogar nessa partida contra o Operário. O provável time do Vasco amanhã deverá ser aí Vanderlei, Léo Matos, a zaga aí com Miranda e Ricardo Graça, novamente a zaga que falhou muito no último jogo. Também aí na lateral esquerda o Zeca, o Campo Romo, que vem agradando aí ao técnico Lisca. Possivelmente aí o Matias Galaza deverá entrar no lugar do Juninho, né? O Juninho, que, como eu disse, vai estar suspenso, não vai para esse jogo. Mais à frente ali na criação, Marquinhos Gabriel. Também podemos ter a entrada do Morato no lugar do Sarrafiori. Se não jogar o Morato, provavelmente o argentino deverá ser mantido como titular. Léo Jabá e a máquina de fazer gols, Germancano. Esse será o provável Vasco que enfrentará amanhã o Operário para conseguir esses 3 pontos e tentar se aproximar aí do G4 e torcer pro tropeço dos adversários. Deixa aí nos comentários se você acredita numa boa vitória do Vasco, né? Que tá complicado, né? Hoje essa coletiva aí, uma péssima coletiva da gestão do Vasco, uma diretoria amadora que deixou aí mais o torcedor mais pé da vida do que para tentar amenizar a situação do Vasco hoje, né? Não trouxe nada de relevante, não trouxe nenhuma solução aí pro Vasco e infelizmente a gente vai ter que ir com esse elenco aí mesmo. Eu acho que o Vasco não vai ter capacidade de contratar mais ninguém para essa temporada. A janela está se encerrando aí. Eu acho bem complicado que o Vasco vai ainda contratar jogadores. E o Alexandre Pássaro fala que o Vasco tentou e não conseguiu, né? Competência gigantesca dentro do nosso clube.
Bom, e para fechar, vamos falar aí da situação do argentino Germancano, né? Dirigente do São Paulo, falou a respeito aí do jogador. De acordo com o portal vascaíno.net, o dirigente do São Paulo, Belmonte, deixou claro que é um jogador interessante e que agrada sim a diretoria do tricolor paulista, mas o gigante da colina, o Vasco, não quer negociar o atacante nesse momento. E também o jogador não quer sair do Vasco, né? Ele disse que é muito bom jogador, mas nesse momento ele tem contrato com o Vasco com toda razão, não o liberaria também para negociar com outro clube. O fato é de que o interesse existe sim do São Paulo em contratar o argentino, só que ele não quer sair do Vasco. Isso é ótimo para nós, né, pessoal? A gente tá vendo aí o Vasco em péssima fase, mas eu ainda tenho minhas dúvidas se o Vasco permanecer na segunda divisão, se o Cano vai continuar jogando com a nossa camisa, né? A situação que tudo indica é que o Vasco vai permanecer mais um ano na Série B, pelo que a gente vem aí assistindo os jogos do Vasco e pela diretoria do Vasco, que é uma diretoria extremamente amadora. Jogador nenhum vai querer permanecer no Vasco. Esse ano teve um orçamento maior, teve aí um orçamento para contratar um pouco melhor alguns jogadores que não deram certo, óbvio, tanto que o time figura aí na 11ª colocação, e o ano que vem vai ser um ano pior ainda, vai ser um elenco pior do que esse que está montado nesse ano de 2021, e é perigosíssimo pro Vasco permanecer mais um ano aí na Série B. Na minha opinião, se fica na Série B, esses jogadores todos aí vão sair, Cano, Castan, entre outros nomes aí, Marquinhos, Gabriel, esses jogadores todos aí vão deixar o Vasco, jogadores mais experientes, não vão permanecer na colina, e eu acredito que o Vasco vai ter que se salvar com a base, vai ter que ser a solução para tentar levar o Vasco para a primeira divisão no ano que vem. Mas a gente ainda espera um milagre, só um milagre leva o Vasco de volta aí para a primeira divisão, porque pelo que eu tô assistindo aí, pelo que eu venho acompanhando de Vasco, pelo que eu ando vendo no astral do clube, tá totalmente destruído, tá totalmente entregue aí, e infelizmente a situação é praticamente irreversível, na minha opinião, pro Vasco conseguir um acesso até mesmo tranquilo, fica praticamente impossível mesmo. Mas vamos torcer, lá no fundo a gente ainda tem a esperança de ver o Vasco novamente forte, ver o Vasco novamente subir para a primeira divisão, e a gente ainda tem solução, né? O Vasco ainda tem muitos pontos a disputar e a diretoria do Vasco tem que fazer alguma coisa. Se esses caras aí ficarem só assim de braço cruzado e dando desculpa, vindo marcar a coletiva para dar desculpa, não vai resolver, e o Vasco vai ficar nesse buraco aí no fundo do poço sem solução nenhuma. Deixa aí nos comentários o que você acha dessa situação envolvendo o Germancano. Agora eu acho difícil ele sair do Vasco, eu acho praticamente impossível, mas no ano que vem, dependendo da situação do Vasco, eu acho que o argentino não permanece no clube, até porque tem o contrato se encerrando agora no próximo dia 31 de dezembro, vai acabar o contrato dele com o Vasco. Bom, pessoal, é isso aí. Muito obrigado a todos vocês. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra você não perder nada. Tamo junto, saudação vascaína a todos e forte abraço aí, sextou e é nóis.